Convidamos o senhor professor Dr. Rubens Souza, do CDEAN, Centro de Desenvolvimento Energético Amazônico, da Universidade Federal do Amazonas, para sua palestra no painel Experiências de suprimento elétrico com fontes renováveis de energia na Amazônia. Minhas saudações aos que nos assistem. Eu sou o professor Rubens César, da Universidade Federal do Amazonas, e agradeço por essa oportunidade. Vou discorrer a respeito das ações desenvolvidas no âmbito da Universidade Federal do Amazonas, no sentido de disseminar o uso das fontes renováveis de energia no estado e na região. Embora a história da UFAM tenha mais de 10 anos, de 100 anos, desculpa, eu vou fazer um recorte aqui do ano de 1999 para cá, quando se deu a criação do Núcleo de Eficiência Energética no âmbito da Faculdade de Tecnologia. Por que esse recorte é importante? Esse recorte é importante porque, pela primeira vez na UFAM, se estava, então, estabelecendo uma forma de congregar as competências que atuavam nessa área de energia para trabalhar de forma multi e interdisciplinar. Vários projetos foram desenvolvidos e já vinham sendo desenvolvidos e foram congregados ao núcleo. E em 2001, temos um outro marco importante, que foi a criação do Centro de Desenvolvimento Energético, ou Centro de Formação de Recursos Humanos em Fontes Renováveis de Energia. Esse centro foi criado no âmbito do Programa de Desenvolvimento Energético de Estados e Municípios, via um convênio com o Ministério de Minas e Energia. Isso só foi possível porque o então secretário de Energia do Ministério, o professor Dr. Afonso Henriques, da Universidade Federal de Itajubá, concordou, acatou esta proposta, se mostrando sensível ao entendimento de que é fundamental a formação de recursos humanos para que se possa disseminar essas soluções na região. Muito bem. Embora o convênio firmado não tenha sido levado adiante no que diz respeito às ações de formação, porque houve uma mudança na condução do governo federal, mas essa infraestrutura implantada, ela possibilitou o desenvolvimento de várias pesquisas e também a formação de recursos humanos no âmbito do curso de Engenharia Elétrica da UFAM. Em 2004, se deu, então, a criação do Centro de Desenvolvimento Energético Amazônico, CDEAN. Na verdade, o NEFEN, criado em 99, se transformou em centro. Em termos da estrutura organizacional da UFAM, ele saiu de uma subordinação de uma unidade acadêmica e passou a ficar subordinado diretamente à reitoria. Portanto, passou a responder pela universidade nas questões temáticas de energia, seja no âmbito interno, seja no âmbito externo. E, ao longo desse período, como eu já mencionei, várias ações foram desenvolvidas e algumas delas serão elencadas aqui. A primeira diz respeito à ampliação das opções energéticas. É muito comum nós ouvirmos as pessoas dizendo que na Amazônia tem muitos potenciais energéticos. Sim, mas eles precisam ser conhecidos, dominados, para que efetivamente possam ser explorados. E isso vem sendo feito ao longo desses anos. E aí tivemos pesquisas com a casca do cupuaçu, a casca de arroz, a parte aérea da mandioca, espécies lenhosas, óleos vegetais, resíduos madeireiros, o aguapé, que é uma planta aquática, o caroço de açaí e vários outros, no sentido de conhecer o potencial energético dessas culturas. A outra linha de ação foi com relação à avaliação de rotas tecnológicas alternativas e adequadas para processar esses insumos locais. E aqui nós temos estudos que foram feitos com a briquetagem, com a carbonização, com o próprio uso da energia solar, com a biodigestão, a produção de biodiesel, bioetanol, a conversão fotovoltaica e células a combustível, dentre outros. Também atuamos no sentido de desenvolver tecnologias apropriadas à nossa realidade. E aqui temos alguns exemplos. Temos aqui
uma briquetadeira que possibilita você compactar a biomassa, com isso, nesse adensamento, reduzindo o custo do transporte. Nós temos uma unidade de craqueamento para a produção de biocombustível. Nós temos aqui um gaseificador que processa biomassa in natura, é projeto e construção nosso. E temos aqui, à nossa direita, um forno de produção de farinha. E onde está a inovação nesse forno? A inovação está no fato de que o processo de queima possibilitou em reduzir 70% o consumo de lenha quando comparado aos fornos tradicionais, além de outras vantagens. E registre-se, essa foi a primeira patente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. Muito bem. Atuamos também na formação de recursos humanos em nível de especialização, mestrado e doutorado. Mantivemos durante algum tempo o curso de especialização em fontes renováveis de energia, em eficiência energética e em planejamento energético. E também auxiliamos na formação de mestres e doutores em programas internos da UFAM e também de outras instituições parceiras, como a Universidade Federal de Itajubá e a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Atuamos também na realização de eventos no sentido de discutir, disseminar informações e discutir nossas problemáticas buscando soluções para as mesmas. Isso no âmbito local, regional, nacional e internacional. E mais recentemente, estamos atuando no sentido da proposição de políticas públicas. E nesse particular é onde eu vou me ater a partir desse momento. Visando contribuir na propositura de políticas públicas, em 2019, para ser mais exato, em março de 2019, o CDEAN propôs, no âmbito da UFAM, a criação do Fórum Permanente de Energia. Qual é o objetivo desse fórum? O objetivo do fórum é estabelecer parcerias, porque entende-se que qualquer instituição, seja ela da esfera municipal, estadual, federal ou privada, ela sozinha não consegue atingir os seus próprios objetivos institucionais de forma adequada. Então, é fundamental a união, o envolvimento, a relação com parceiros. E, a partir dessas parcerias, propor políticas públicas para que, de fato, nós possamos desenvolver o setor energético no estado do Amazonas. Então, aqui está a nossa logomarca, que foi criada para o Fórum, e, atualmente, o Fórum conta com 22 membros. A presidência cabe ao CDEAN, da UFAM, e temos a participação de entes de todas as esferas do poder público e também do terceiro setor. Nós temos aqui a Superintendência da SUFRAMA, o Governo do Estado, a Prefeitura de Manaus, a Associação dos Municípios, a Companhia de Desenvolvimento do Estado, a Companhia de Gás, o SEBRAE, o SENAI, a Universidade Estadual, o Instituto de Tecnologia, a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, o Comando Militar da Amazônia, o Greenpeace, WWF, o Instituto Energia e Desenvolvimento Sustentável, o Instituto Mamirauá, o Banco da Amazônia, o Banco do Brasil, a Eletronorte, Amazonas Energia e GT Amazonas. Esse conjunto de entidades mostram o potencial de realização que esse fórum tem, e de compromisso com a temática de energia. E aí vamos pensar, apesar de ter sido criado em março do ano passado e as reuniões acontecerem a cada 2 meses, temos sim resultados importantes a serem apresentados no seu primeiro ano de existência. E aí estou fazendo um balanço com relação a novembro de 2019. Então, o primeiro resultado foi a elaboração de um plano de atração de empresas para o polo industrial de Manaus. Essa ação foi capitaneada pela SUFRAMA, se formou um grupo de trabalho dentro do fórum, a SUFRAMA esteve à frente, no sentido de elaborar esse plano de atração. E por que é importante esse plano de atração?
É importante porque nós estamos muito distantes de outros centros mais desenvolvidos e, portanto, os custos das tecnologias acabam sendo maiores para nós e temos um custo de logística. A produção local, ela possibilita tanto você reduzir esses custos quanto aumentar a geração de empregos locais. É importante se frisar que a produção, as empresas que se instalam no polo industrial de Manaus para gozarem dos incentivos da Zona Franca, eles precisam ter seus processos produtivos básicos devidamente regulamentados, chamados PPBs. E, no que diz respeito à área de energia solar fotovoltaica, esses PPBs existem, estão devidamente aprovados já há alguns anos, e um estudo de competitividade recém-realizado demonstra que é mais viável hoje você produzir essas tecnologias aqui do que em São Paulo e no Rio Grande do Sul, que foram os estados usados para a comparação. É importante também frisar que nos PPBs, eles possibilitam a terceirização de etapas do processo produtivo, o que cria a possibilidade de que micro e pequenas empresas se unam nessa cadeia produtiva. Muito bem. Outra ação importante, resultado do fórum, foi a proposta de lei para incentivo às fontes renováveis de energia e eficiência energética. Vejam bem que a própria lei já sinaliza que não basta você gerar com uma fonte renovável. É preciso que o consumo também se dê de forma consciente. Portanto, é preciso ter cargas eficientes, é preciso ter sistemas que tornem eficiente a produção e o uso da energia elétrica. E a lei contempla esses aspectos. E aí tem 3 aspectos dessa lei que eu vou mencionar aqui. O primeiro é relativo a incentivos fiscais e tributários que terão um plus comparativamente ao polo industrial de Manaus, os incentivos da Zona Franca, para aqueles que estiverem produzindo tecnologias de energias renováveis e de eficiência energética. Evidentemente que esses incentivos, a definição desses incentivos estão atrelados à definição da política de reforma tributária, o processo de reforma tributária que está se dando no âmbito federal. E daí a necessidade de se aguardar um pouco para termos uma definição com relação a eles. Então, os atrasos nesse processo não decorreram somente da pandemia, mas também dessa falta de definição ainda de como ficará o cenário tributário nacional. Outro aspecto importante é que essa lei ela prevê ações no sentido de formar recursos humanos, como nós já chamamos a atenção aqui, a importância disso, e também desenvolver pesquisas. Por quê? Nós precisamos aprofundar nossos conhecimentos a respeito das nossas necessidades, dos nossos potenciais, e como compatibilizar os nossos potenciais com as nossas necessidades e necessidades, eu diria, até do restante do mundo. Porque nós temos aí, voltando ao aspecto da energia solar, grandes possibilidades de avanço no que diz respeito à produção de células orgânicas. Porque nós temos matérias-primas aqui, como o próprio açaí, que se mostra bastante interessante no processo de produção dessas células. E a terceira ação, aspecto dessa lei que eu chamo a atenção, foi a criação do Fundo de Desenvolvimento Energético do Estado do Amazonas. Foi a propositura de criação do fundo. Muito bem, esse fundo não visa fomentar ações em empresas que já estão implantadas. Para isso, existem fundos diversos dentro da própria estrutura do Estado. Nós temos a Agência de Fomento do Estado do Amazonas, com linhas de créditos para essas empresas. O objetivo desse fundo é startar novos negócios. Então, nós temos 2 situações que são bem clássicas. Uma são empresas que se mostram inviáveis à sua implantação no interior do Estado por conta de questão energética, seja pela insegurança no fornecimento de energia elétrica, seja pelo custo dessa energia,
seja pela qualidade da energia. Então, esses empreendimentos ficam tolhidos. Ao se deparar com um projeto dessa natureza, e ao analisar a introdução de uma fonte de geração de energia renovável que viabilize esta solução, a parte do investimento referente à geração de energia seria passível de financiamento por parte desse fundo, no sentido de alavancar esses negócios. E a segunda situação diz respeito a grupos, normalmente organizados na forma de associações, portanto, sem um amparo legal para fazer transações comerciais, que desenvolvem atividades artesanais, atividades que não há uma organização, uma sistemática, um plano de negócio. Então, a ideia, ao identificar situações como essa, a ideia é fazer um modelo de negócio em que contemple a montagem de uma infraestrutura, a agregação de equipamentos elétricos para aumentar a produtividade e qualidade da produção, a capacitação local e energia renovável, evidentemente, atendendo essa infraestrutura. E demonstrando a viabilidade deste negócio, todo esse empreendimento seria passível de financiamento por parte do fundo, de recebimento de recurso por parte do fundo, já que, neste caso, esse recurso seria não reembolsável. Diferentemente do primeiro caso mencionado, em que o empresário iria devolver o recurso ao fundo, evidentemente que dentro de condições extremamente favoráveis. É importante frisar que essas seriam formas de se startar o desenvolvimento no meio rural amazônico, onde é extremamente problemático e ações de suprimento elétrico têm demonstrado não serem eficazes nesse sentido, por ser visto unicamente pelo olhar de um ministério e não por um olhar multidisciplinar. Meus agradecimentos e fico à disposição para aqueles que desejarem fazer alguma pergunta. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor professor Dr. Rubens Souza por sua apresentação.